Olá, sou Andrew Knoll e você está no Ficções Performativas. Vamos dar continuidade à leitura do texto Dramaturgias Conviviais, Formas para Experiências do Comum, de Luciano Romanoli, tese apresentada em 2019 na Escola de Comunicação e Artes no Programa de Pós-Graduação em Teatro da Universidade de São Paulo, linha de pesquisa Texto e Cena, em 2019. Se você quer pular direto para o início da leitura, é só dar uma olhada aqui na timeline e tem a marcação para o início da leitura do texto. Aqui no card, aqui em cima, tem o link logo abaixo da descrição para pegar a leitura desde o começo, desde o início. Na descrição também o texto em PDF. Aqui uma pequena leitura da bio da autora. Doutora em Artes Cênicas na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo 2019. Mestre em Artes pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal de Minas Gerais 2013. Especialista em Literatura Dramática e Teatro pela Universidade Federal Tecnológica do Paraná, 2009. Graduada em Comunicação Social e Jornalismo pela Universidade Federal do Paraná, 2005. Curadora, crítica de teatro, psicanalista lacaniana. Fundadora do site horizontedacena.com, com atuação em diversos festivais do país desde 2012. Experiências profissionais na área de comunicação e jornalismo, com ênfase em jornalismo cultural, na educação como autora e editora de livros didáticos e ministrante de oficinas. Docente convidada na pós-graduação de Artes Cênicas da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo 2021 e docente substituta no curso de Produção Cênica do CEPT da Universidade Federal do Paraná 2022. Áreas de pesquisa: teatro contemporâneo, dramaturgia, convívio, crítica, psicanálise. Agradeço a sua audiência. Se você puder curtir esse vídeo, ia ser bem legal. Se inscrever no canal, ativando o sininho para não perder nenhuma atualização. Divulgue para os seus amigos, mostre para sua mãe, se você gostar. E então, sem mais, vamos à leitura. Peguem aí seu chá, café, água, o que quiserem. Estou numa cadeira reclinável aqui, ó. Às vezes eu venho para frente e às vezes eu me encosto aqui no fundo. E aí tem esse movimento, mas não se preocupem, né? O importante é o áudio. Pode até desligar a tela se vocês quiserem, ouvindo o áudio, que o vídeo não interessa muito. Então, vamos ao texto. Vamos lá? Hoje tem 12 páginas, a primeira página de introdução e também o capítulo seguinte já no mesmo vídeo. 3.1 Compor o convívio. Quem convive? A que distância? Com quais mediações? Quais as demandas e as respostas? Qual a situação e a forma relacional? Quais afetos circulam? E como? Como os artistas e os espectadores performam a si mesmos em convívio? Como empregam seus corpos, memórias, identidades, opiniões, posicionamentos? Como se pratica a condução? Por sugestão, contaminação, delegação, manipulação, imposição? As formas relacionais criadas operam no consenso ou no dissenso? Como elas concebem, enfrentam e reinventam o problema do convívio, isto é, o de habitar um mundo comum? Ou ainda, como elas realizam artisticamente ideias políticas alternas à normatividade social que rege os convívios em nossa sociedade? A elaboração desse conjunto de perguntas já se constitui como um produto da mirada dramatúrgica ao convívio e coloca aos artistas envolvidos nesses processos um escopo de preocupações e possibilidades distintas das encontradas em dramaturgias mais fechadas. Para tentar buscar essas respostas, é necessário analisar as dramaturgias conviviais uma a uma, tal como fizemos anteriormente. Entretanto, com base nessas análises, é possível sistematizar, sem pretensões totalizantes que pudessem exercer efeito regulatório ou fixador dos modos de fazer, um mundo de questões e procedimentos que emergem de distintas formas de convívios, esboçando um campo de tensão entre as esferas da cena e do público, quando ambas se sobrepõem, atritam, encontram. Com esse intuito, vamos discutir como as dramaturgias conviviais têm propiciado reformulações de categorias estéticas e dramatúrgicas, como tempo, espaço e materialidade, em seus modos de relação com o espectador, e quais estratégias de engajamento têm apresentado ao público, convocando seus corpos e sua cumplicidade em relações que não deixam de ser assimétricas. A abordagem estética demanda, então, uma contraparte de debate ético sobre os modos como o convívio se configura.
Por meio dessas escolhas de composição, então, poderemos averiguar potências disruptivas das dramaturgias conviviais, em especial como as operações formais interpõem estranhamentos e deslocamentos à percepção cotidiana das relações entre os corpos, explicitando outras possibilidades de organização da convivialidade e de atribuição de sentidos à experiência da vida em sociedade, para que qualquer modo de compor o convívio seja compreendido como uma construção entre incontáveis possíveis. 311 Materialidades. Não esquecer a dimensão material da cena, nem a dimensão material da vida, é um aspecto determinante do convívio teatral. A ênfase nas materialidades e a evidenciação da presença são recursos comuns em dramaturgias conviviais por seu efeito de atrair a atenção à situação compartilhada em copresença pelos corpos, ao tempo presente vivenciado simultaneamente, ao espaço que ocupam. No livro Léxico do Drama Moderno e Contemporâneo, Hélène Kantz e Jean-Pierre Sarrazac nomeiam como princípio de literalidade esse investimento sobre a dimensão sensível da presença e da materialidade dos elementos constitutivos do teatro, em contraposição às dimensões simbólica e representativa. Aspas. A pura presença teatral é o que dá a ver um objeto, um corpo, um mundo na opacidade em relação a si mesmo, que dá a ver e a decifrar sem esperança de jamais levar a cabo tal desse capturanto. Sarrazac, 2012. O efeito disso é a abertura de uma via de reconexão do corpo físico com o ambiente imediato, o que pode parecer óbvio, mas tão frequentemente se perde com a crescente virtualização das relações. O que se opera é uma atenção aos órgãos sensoriais que correspondem a uma abertura dos sentidos, além da visão e da escuta, e, em especial, os do paladar e do tato, que se constituem como as vias de interação entre organismo e meio, conforme observado por Dewey, para quem, lembremos, qualquer invalidação sensorial se converte em embotamento da experiência. O princípio de literalidade não oblitera o fato de que as materialidades manejadas em cena operam como mediações, capazes de produzir efeitos metafóricos e simbólicos. Em última instância, o próprio corpo do artista vem a exercer a função de mediação, com suas camadas imagéticas e simbólicas que nunca deixam de emergir. A produção de imagens e de sentidos não para. Contra qualquer polarização excludente de uma ou outra dimensão, presença ou sentido, consideramos que as dramaturgias conviviais convocam a manter o olhar em tensão, no dilema do visível, percebendo nos corpos em cena, os nossos e os dos outros, tanto sua literalidade quanto sua transcendência. No campo das materialidades, então, havemos de considerar modos como as dramaturgias conviviais elaboram os corpos presentes, o tempo, o espaço, luz e som, os objetos relacionais e a linguagem verbal. Nota 183 sobre presença ou sentido. Diz o seguinte: além da relação entre produção de presença e produção de sentido, como proposta por Gumbrecht em 2010, é interessante considerar a discussão apresentada também por Didi Huberman, também em 2010, sobre a necessária coexistência entre a materialidade, em sua literalidade autorreferencial, e a mediação que envolve processos de simbolização. Huberman critica a dupla recusa diante de uma tumba, manifesta na posição tautológica e na posição de crença. Uma vez frente à peça mortuária, segundo o autor, o homem da crença verá sempre alguma outra coisa além do que vê, impedindo a vida de se esvaziar na tumba para situá-la num espaço onírico alhures, onde não perca o sentido e não precise se deparar com as carnes putrescentes. Prefere as imagens corporais sublimes, depuradas, feitas para conformar e informar, ou seja, fixar nossas memórias, nossos temores e nossos desejos. Exemplo é toda a iconografia cristã. Em oposição, haveria o homem da tautologia, aquele que, por horror à imagem da tumba cheia e à finitude da vida, se retém no que vê. A materialidade da coisa, sem transcendência, segundo Huberman, ele pretenderá eliminar toda construção temporal fictícia. Quererá permanecer no tempo presente de sua experiência do visível. Pretenderá eliminar toda a imagem. Como exemplo, o autor cita a obra de Marcel Duchamp e a arte minimalista.
Próximo título, 3111, corpos presentes. Marcação sonora para edição. 3111, corpos presentes. As dramaturgias conviviais estruturam situações nas quais os corpos presentes são convocados a se aproximar e a perceber as presenças uns dos outros. Isto é, a dimensão do convívio, a partir da qual entram em negociações de espaços, movimentos, gestos, falas e etc., sob o impacto da sensorialidade e da sinestesia. A presentificação dos performers corresponde, então, equivalente à presentificação dos espectadores, à medida que são sensibilizados ao tempo e espaço compartilhados. Quem convive depende de quem está presente. Esta é uma pergunta que permanece em aberto. Quem convive depende de quem está presente? Esta é uma pergunta que permanece em aberto, pois demandaria uma pesquisa de perfil demográfico que acompanhasse as temporadas dos espetáculos em seus trânsitos por distintos espaços e cidades. De modo geral, entretanto, sabemos que a frequência a eventos culturais abrange uma parcela restrita da população, e embora todas as camadas da população realizem práticas artísticas nos mais diferentes rincões, a produção que mais circula é, tal como o público, predominantemente branca e de classes econômicas privilegiadas. Portanto, esse é o perfil mais comum de artistas e espectadores que se encontram em convívio. Segundo a pesquisa Cultura nas Capitais, realizada pela empresa de consultoria J. Leiva, em parceria com o Instituto Datafolha, realizada em 2017, somente 31% da população das capitais brasileiras havia ido alguma vez ao teatro em 2016. E 34% a espetáculos de dança. Variáveis como gênero, classe econômica, cor da pele e localização geográfica alteram esse índice. De acordo com os resultados obtidos, o público LGBT, de modo geral, frequenta mais eventos culturais do que heterossexuais. O acesso a teatros é maior entre brancos, a espetáculos de dança entre pretos, enquanto os menos percentuais são os de quem se declarou pardo. Contudo, a frequência a espaços considerados de elite ainda é evitada, por meio de discriminação, sentimentos de inadequação e falta de pertencimento. Leiva, 2018. Considerando o fator econômico, na classe A, 62% da população foi ao teatro e 51% a espetáculos de dança. Na D e E, 14% e 21%, respectivamente. Além disso, a religiosidade também aparece como fator de impacto. Pessoas que se declaram espíritas, 50%, ou de religião afro, 44%, foram mais ao teatro do que católicos, 29%, e evangélicos pentecostais, 23%. Ademais, suspeitamos que a posição ideológica no espectro político também interfira, se não na frequência, nas escolhas. Mais conservadora, mais progressista ou libertária, etc. Esta é outra pesquisa a ser feita com uma perspectiva etnográfica que certamente ampliará o campo de análise do convívio teatral, se realizada. Nos estudos de caso, não foi diferente. Nas plateias a que estive presente, ainda que não fosse o foco desta pesquisa realizar um levantamento demográfico, foi visível a maioria de espectadores brancos, espectadoras brancas, de classe média ou alta, especialmente considerando que 4 dos trabalhos analisados, a festa, o espelho, batucada e os pálidos, foram vistos em Curitiba, onde é ainda mais marcante a predominância de pessoas brancas nos espetáculos de teatro e dança. Segundo o levantamento de 2017, na capital paranaense, 34% das pessoas brancas foram ao teatro, mas esse número diminui para 22% entre as pessoas pretas e as indígenas nem aparece no gráfico. A seção com maior quantidade de pessoas negras entre os artistas e entre o público, e ainda assim insuficiente frente à proporção demográfica brasileira, foi a apresentação de Batucada, em Belo Horizonte, Festival Internacional de Teatro, Palco e Rua, FIT-BH, cujo conceito de corpos dialetos chamava a presença de mais estratos sociais na programação e nas plateias. Em composição de público, portanto, limita o quem convive nas dramaturgias conviviais e apresenta-se como um desafio a ser enfrentado para compor convívios menos excludentes. Nota 185, corpos dialetos.
Idealizado por um coletivo de curadoras, do qual fiz parte, ao lado de Grace Passot, Soraya Martins e dos curadores assistentes Luciane Ramos Silva, Daniele Ávila Smal e Anderson Feliciano. A obra Corpus Dialetos. O conceito Corpus Dialetos, idealizado por esse coletivo. Que legal. Quanto às funções assumidas no acontecimento cênico, a intensidade do convívio varia de acordo com as diferentes proposições dramatúrgicas. O convívio envolve em distintas intensidades espectadores, artistas e, porventura, técnicos, e pode ser intensificado em uma ou mais vias de relação entre esses agentes. Em relação às dramaturgias conviviais, contudo, consideramos que são aquelas em que o convívio inclui o espectador, de modo que a convivência entre os performers por si só, ou entre os técnicos por si só, ou ainda entre performers e técnicos somente, nas salas de ensaios ou nos bastidores, é de outra ordem, continuada, e não instala uma dramaturgia convivial. De modo semelhante, quando a relação entre atores e técnicos falseia a não presença dos espectadores em poéticas ilusionistas, com o uso de quarta parede, o convívio teatral é enfraquecido. Só deixa eu desligar o alarme aqui rapidinho. Nos casos analisados, encontramos distintas configurações dessas relações. Na obra A Festa, os corpos do público são convocados enquanto presenças vivas, sujeitos de memória e fabulação, igualados na condição de mortais. Mas sobressai o convívio entre performers e espectadores, tomados em grupo e ocasionalmente um a um, enquanto a relação direta espectador-espectador não recebe igual estímulo, senão na passagem dos pratos como momento acentuado de convivialidade nesse eixo. Menos que uma festa, no senso comum, a situação compartilhada por esses corpos presentes é a de um evento que acontece no aqui e agora, do acontecimento teatral, com aquelas pessoas reunidas para celebrar uma experiência do tempo. Daí decorre a intensificação do convívio, bem como da contaminação pelo ritmo das falas e movimentos a partir das ações das performers. Na obra O Espelho, há 13 espectadores convocados como sujeitos de histórias pessoais e familiares convivem potencialmente na mesma medida, uma vez que se misturam à mesa, exceto quando há pausa para a escuta das fitas cassete, que pode ou não gerar a convivialidade espectador-espectador. E na obra Arqueologias do Presente, A Batalha da Maria Antônia, promove-se uma espécie de encontro de sujeitos políticos para compartilhar memórias e confrontar posicionamentos, com momentos que reforçam o eixo performers-espectadores e outros que propiciam o convívio intenso do público entre si, mas também brechas para a solidão, especialmente quando o espectador se destaca do grupo para observar os painéis da instalação-exposição. Na obra Os Pálidos, com sua situação ficcional compartilhada de pós-festa inacabada, a atenção se concentra no eixo atores-espectadores, deixando a atenção ao convívio mais direto entre os espectadores para os momentos pontuais de compartilhar a mesa e as bebidas. Caso isolado de performance cena dentro de uma peça maior, Projeto Brasil instala uma situação propriamente teatral, com predomínio da separação palco-plateia. A cena em questão inicia-se com o prolongamento temporal do contato íntimo entre a atriz e ator, para só após 6 minutos desembocar no convívio radical entre atores e espectadores, um a um, mas não todos. O eixo espectador-espectador ganha atenção, em consequência da movimentação que ocorre na plateia e na situação de visibilidade e exposição que gera. A situação relacional passa, então, a permitir o sentido de eroticidade, favorecida pela intensificação da sensorialidade e sensualidade nas dramaturgias conviviais e de manifesto, beijaço político. Por fim, De repente fica tudo preto de gente e batucada, ainda que haja aglutinações, performers, e espectadores, as estruturações propiciam um convívio radical entre todos os corpos, mas com brecha para que qualquer um escape. Esta sistematização da organização do convívio nas distintas dramaturgias
é colocada à prova em ato a cada nova apresentação, pois sua efetivação depende do estado de disponibilidade, receptividade, abertura à afetação, escuta e troca, tanto dos performers quanto dos espectadores. Do contrário, como no caso de espectadores desinteressados ou céticos, a indisponibilidade pessoal tende a bloquear as aproximações. Já quando se concretiza, a convivialidade instaura um estado de maior exposição e vulnerabilidade, que potencializa a retroalimentação autopoética e a comoção entre performers e público. Conforme vimos anteriormente, Ana Paz, 2018, observa que a ressonância afetiva do público é proporcional à abertura do espaço de interação do projeto estético, o que, diante de diferentes apresentações de um mesmo espetáculo, entendemos que se trata de uma potencialidade aberta que estará sujeita à performatividade dos afetos no acontecimento singular do encontro de cada grupo de espectadores com os performers. A travessia que a autora promove entre as teorias dos afetos e a prática teatral proporciona a compreensão de como as distintas construções sensoriais e cênicas, os mecanismos e estratégias de cada obra colocam em jogo políticas de afetos mais autoritárias ao determinar unidirecionalmente efeitos, ou mais emancipatórias, ao potenciar as trocas afetivas multidirecionais. Nota 186. Paz, Ana Paz, distingue entre afetos e efeitos, associando-os, respectivamente, à comoção e à catarse. A primeira caracteriza-se por uma reciprocidade de afetos. A segunda, por um vector unilateral de efeitos emocionais sobre o espectador. A primeira tem por objetivo o estabelecimento de um movimento conjunto de afetos que emerge do espaço de interação criado. A segunda recorre à experiência afetiva como meio para atingir uma finalidade, persuadir, influenciar. 2018. Nesta pesquisa, entretanto, usamos o termo efeito em um sentido mais amplo, que não se fixa à catarse, tampouco ambiciona educar e moralizar o comportamento do público. Paz 2018. Mas como produto, resultado ou consequência, deliberado ou não. Que legal essa definição da Ana Paz, uma alternativa à definição clássica, greco-clássica de catarse. Continuando. Tais políticas resultam em experiências de contato com o mundo, condicionadas pela sua dimensão afetiva, na qual o saber do corpo, os sentidos, a atenção, as intensidades, se imbrica a níveis profundos com os condicionamentos culturais. Fundamentada em modelos teóricos como o de Sara Ahmed, 2004, Paz coloca em relevo como a circulação performativa dos afetos, parágrafo, tem consequências no corpo do outro, invade-o, altera-o, influencia-o, demarca uma geografia de relações de proximidade ou afastamento, intensifica estados do corpo e ambientes sociais, energiza-o ou depaupera-o, numa palavra, afeta-o. Estes processos e as suas consequências decorrem de políticas de afetos que determinam o contato entre indivíduos e coletivos, construindo as redes que os ligam ou separam, aproximando-os ou afastando-os. Paz, 2018. Ana Paz ainda salienta que, para Ahmed, o que circula são os efeitos das emoções, não as emoções em si, uma vez que não se compartilha o mesmo sentir. Nota 187. Paz chama a atenção para o fato de que, na teorização de Ahmed, o sujeito é deslocado do epicentro dos processos emocionais para um ponto nodal da economia afetiva. O sujeito não é a origem nem destino dessa economia, mas um ponto de impacto das suas trajetórias. Ele faz parte de um fluxo permanente de trocas e reenvios. A circulação de afetos no acontecimento teatral não é uniforme, tampouco necessariamente empática, e abrange emoções negativas, como a dor, a raiva,
o medo, a vergonha e a aversão, entre outras analisadas por Ahmed em The Cultural Politics of Emotion, 2004. De modo crítico às normas sociais e formas discursivas, a teórica inglesa atribui às emoções a função de mediação do nosso contato com o mundo, articulando nossas sensações às narrativas hegemônicas para fabricar e determinar experiências. Ahmed explica que as emoções, enquanto práticas culturais e sociais, modelam a superfície de corpos individuais e coletivos no contato com outros corpos e objetos. Em vez de definir o que as emoções são, seu foco está na forma como elas circulam entre os corpos e aderem a eles. Segundo a autora, as emoções modelam a própria superfície dos corpos, que toma forma pela repetição de ações ao longo do tempo, assim como pelas orientações em aproximação e distanciamento a outros corpos. Nota 188. No original, emotions shape the very surfaces of bodies, which take shape through the repetition of actions over time, as well as through orientations toward and away from others. Parágrafo. Em outras palavras, o que nos separa dos outros também nos conecta a outros. Esse paradoxo fica nítido se pensamos na própria superfície da pele como aquela que parece nos conter, mas como onde os outros nos impressionam, se imprimem sobre nós. Essa função contraditória da pele começa a fazer sentido se nós desaprendemos a presunção de que a pele simplesmente já está ali e começamos a pensar na pele como superfície que é sentida somente na ocasião de ser impressionada nos encontros que temos em comum com outros. Ahmed, 2004. Nota 189. No original, in other words, that separates us from others also connects us to others. This paradox is clear if we think of the skin surface itself as that which appears to contain us, but as where others impress upon us. This contradictory function of skin begins to make sense if we unlearn the assumption that the skin is simply already there, and begin to think of the skin as a surface that is felt only the event of being impressed upon in the encounters we have with others. Para Ahmed, portanto, as emoções, a forma como respondemos aos objetos e aos outros, criam o efeito de fronteira que distingue o interior e o exterior, delineando as superfícies do eu e do nós, pelo efeito da impressão que o contato com outros deixa. As economias afetivas, então, operam pela circulação de objetos de emoção, reiterados pelas narrativas sociais e culturais, gerando um acúmulo de valores afetivos negativos ou positivos, conforme as representações se aderem ou não, estigmatizando ou imunizando os corpos. O psicanalista e filósofo político brasileiro Vladimir Safatli, 2016, também afirma que os circuitos dos afetos fundamentam os vínculos sociais e que um corpo não é apenas o espaço no qual afecções são produzidas. Ele também é produto de afecções, que o constroem em sua geografia, em suas regiões de intensidade, em sua responsividade. No livro O Circuito dos Afetos, de 2016, Safatli defende que é a gestão do medo como afeto político central, capaz de estabelecer a aquiescência ao sistema de normas que garante a coesão social. De modo que, enquanto sistema de reprodução material de formas hegemônicas de vida, sociedades dotam tais formas de força de adesão ao produzir continuamente afetos que nos fazem assumir certas possibilidades de vida a despeito de outras. De modo semelhante, Ahmed aponta como o objeto de medo é sobredeterminado pelas narrativas estruturantes da sociedade, como exemplo, a do outro terrorista, com a qual o Ocidente modela suas fronteiras com o mundo árabe, ou a do outro bandido, com a qual as classes média e alta fixam fronteiras e distâncias em relação às comunidades pobres. Os efeitos são a restrição dos corpos. Segundo Ahmed, o medo age tanto sobre aqueles que o sentem, seus sujeitos, quanto sobre aqueles de quem se sente medo, seus objetos,
moldando a relação entre esses dois corpos a partir de diferenças que são lidas na superfície das peles, justamente a superfície que o próprio medo produz como fronteira. Assim, define um nós e um eles outros e estabelece as distâncias. Podemos pensar, por exemplo, em como a sensação de inadequação interfere na frequência da população negra a atividades culturais em espaços percebidos como de elite, conforme apontado na pesquisa Cultura nas Capitais. A construção social racista da imagem da população negra como vinculada à ameaça à propriedade e à integridade da população branca modela as fronteiras corporais destas pelo medo e, consequentemente, daquelas que se afetam de modo a ter seu corpo coagido, restrito à circulação e submetido ao medo da discriminação. Para Ahmed, então, a política afetiva do medo reduz o espaço corporal no meio social, na medida em que a vulnerabilidade é compreendida como abertura a um dano potencial. O medo age como uma pressão do mundo sobre o corpo, e o corpo reage restringindo sua mobilidade, ocupando menos espaços, o que molda a superfície dos próprios espaços. Uma vez que o medo atua como uma antecipação de um dano futuro sentido pelo corpo como uma experiência intensa no presente, ele se torna uma forma de conservação do poder por meio de ameaças à segurança social. Elas garantem a aderência às normas. Para que a economia do medo funcione, ela deve falhar em contê-lo, mantendo as bases de medo. Quanto mais nós não sabemos o que ou quem tememos, mais o mundo se torna temível. 2004. Nota 190. No original, the more we don't know what or who it is we fear, the more the world becomes fearsome. Ahmed ressalta que as ameaças não são condições objetivas, mas construídas, e que o medo é usado para alinhar os corpos uns com os outros e uns contra os outros. Mais do que uma resposta objetiva a um perigo, a política afetiva do medo é uma questão estrutural e mediada, como no caso do racismo, com narrativas sobre o medo de que o branco deveria ter do negro e do machismo, com suas narrativas sobre a vulnerabilidade da mulher no espaço público. Se as ameaças não se efetivam, o medo se torna ansiedade. Do medo da aproximação de um objeto perigoso, passamos à própria forma do medo como aproximação, uma forma defensiva que gera identificações coletivas, como as patrióticas, e oposições regidas por estereótipos que fixam em oposição ao nós, o eles, como invasores, xenofobia. Safatli explicita que a arte está inserida nesse circuito e pode ser um campo de produção de afetos conformadores ou transformadores. No primeiro caso, temos o reforço dessa circulação do medo como processo de adesão às normas, por exemplo, na obediência do espectador a permanecer sentado, silencioso e contemplativo diante de uma cena autoritária e opressiva, ou quando cumpre um convite à participação sem o desejo de fazê-lo, obedientemente. Consequentemente, uma transformação social que se queira como abertura à produção de formas singulares de vida implica uma mudança na circulação desses afetos, que destitua o medo da centralidade afetiva, pois uma sociedade que desaba são também sentimentos que desaparecem e afetos inauditos que nascem. Tanto Ahmed quanto Safatli apontam a ameaça de invasão apresentada pela proximidade do corpo do outro nesse contexto, embora suas argumentações difiram pela perspectiva feminista que a autora adota. Para Safatli, frente ao medo da morte, da despossessão dos bens, da invasão da privacidade, do desrespeito à integridade de meus predicados, temos reações de impotência, isolamento e privatização de si, que são análogos à restrição da mobilidade pública diagnosticada por Ahmed. Safatli, entretanto, situa essa dinâmica como indissociável da compreensão ser humano enquanto indivíduo, este cujos interesses e fronteiras continuamente devem ser defendidos. Ele contrapõe que somente a dissolução da ficção individualista da integridade e pela despossessão de seus predicados seria possível a ascensão de outro afeto, o desamparo, com sua potência de liberação.
Parágrafo de Safatli. Opa, o texto pulou. Parágrafo. Estar desamparado é deixar-se abrir a um afeto que me despossui dos predicados que me identificam. Por isso, afeto que me confronta com uma impotência que é, na verdade, forma de expressão do desabamento de potências que produzem sempre os mesmos atos, sempre os mesmos agentes. Um corpo político produzido pelo desamparo é um corpo em contínua despossessão e desidentificação de suas determinações. 2016. Logo, Safatli recusa a crença na força política das afirmações da identidade e do reconhecimento das diferenças. Nota 191. Embora admita a função estratégica provisória de políticas afirmativas para reposicionar a sociedade de modo que a violência aos grupos vulnerabilizados não impossibilite essa indiferença. Então, retomando logo, Safatli recusa a crença na força política das afirmações da identidade e do reconhecimento das diferenças por compreendê-las como relações de possessão com predicados que determinam os sujeitos. É como se a pessoa tivesse uma relação de posse, propriedade consigo mesmo. A diferença operaria na mesma lógica da identidade, ser igual a si mesmo, apenas ocupando o polo oposto complementar. O autor, então, propõe como saída a indiferença, de caráter antipredicativo, como uma disposição de si, dos predicados que o determinam, abrindo uma zona de indiscernibilidade anterior à delimitação das diferenças. Esse seria para ele o lugar do desamparo libertador e que prevê uma relação com a disposição do outro também, livre de predicativos que o determinem, para que se possam recompor os vínculos sociais de maneiras imprevistas. Enquanto isso, sob a regência do medo, permanece a percepção do outro como uma espécie de invasor potencial. Aquele que oferece risco iminente e contínuo de que eu e meus limites emocionais, físicos ou materiais sejamos violentados e, portanto, de quem devo me proteger, me isolar, trocando a vulnerabilidade pelo resguardo, a defesa ou a violência. Essa é uma ideia que remete à constatação de Elias Canetti sobre o temor do contato que se fixa, uma vez que a pessoa estabeleça suas fronteiras, conforme abordado em diálogo com o trabalho de Marcelo Eberlin. E a massa densa seria, para Canetti, o lugar de destituição desse medo. A massa densa seria, para Canetti, o lugar de destituição desse medo. Tratando de uma emoção análoga ao medo em sua relação com a insegurança e, portanto, com a busca de amparo, o encenador Roger Bernard reflete sobre como a inibição é posta em jogo no ato participativo do espectador. Parágrafo. Mas é precisamente porque o teatro é participativo, o porquê de ter de ser o lugar onde se declinem as diversas formas de inibição, uma para cada espectador. E a inibição só se dá no teatro porque é um espaço de visão e de experiência. Ao estar sobre o palco, o espectador toma consciência de cada um de seus gestos e de suas decisões. E ao tomar consciência, ele está articulando uma ética. Cornago, 2016. No original. Muchas veces se interpreta estos dispositivos como espacios de desinhibición donde el espectador puede finalmente dejarse llevar, vivir fuera de toda conciencia de sí, volver al mito primigenio de la comunicación universal, de la comunión universal. Pero es precisamente porque el teatro es participativo, por lo que tiene que ser el lugar en el que se declinen las diversas formas de la inhibición, una para cada espectador. Y la inhibición solo será en teatro porque es a la vez un espacio de visión y de experiencia. Al estar sobre el escenario, el espectador toma conciencia de cada uno de sus gestos y decisiones, y al tomar conciencia de ellos, está articulando una ética. Seja contra o medo, seja contra a inibição ou outros constrangimentos do corpo, a implicação do corpo do espectador e sua chamada à mobilidade dentro de uma dramaturgia enquanto afeto social organizador em dramaturgias conviviais, uma vez que estas instauram ocasiões de responder eticamente a esse temor
e de lidar esteticamente com esse afeto na aproximação e no contato entre os corpos, que pode redefinir superfícies do eu e do nós. Perdão, eu acho que eu pulei uma parte aqui. Vamos novamente. Novamente, retomando. Seja contra o medo, seja contra a inibição ou outros constrangimentos do corpo, a implicação do corpo do espectador e sua chamada à mobilidade dentro de uma dramaturgia convivial coloca em questão o circuito corrente dos afetos. Ao colocar desconhecidos para experienciar um convívio esteticamente organizado e provisório, as fronteiras corporais podem sofrer abalos e modificações. O toque da pulseira e dos dedos da atriz sobre o punho do espectador, que tem seus dias contados em A Festa, o ritmo que os braços adquirem ao repassar os pratos e que contagia toda a fisicalidade, o quente e reconfortante do café ou do chá em O Espelho, a barra da toalha de mesa e a roupa do vizinho de cadeira que esbarram na sua, demarcando o atrito com os outros corpos, a contaminação cinética pela agitação das performers ao som alarmante de Divino Maravilhoso em Arqueologias do Presente e a percepção dos próprios deslocamentos na enquete corporificada. O toque leve das mãos de Grace sobre a fronte, a umidade dos lábios de Bertazzo, o cheiro do vinho e o entorpecimento em Os Pálidos. A estranheza tátil da língua sob efeito de dormência da cachaça de jambu e do atrito com a carne das línguas alheias em Projeto Brasil. O vazio denso da escuridão, o atrito dos corpos, o contágio vibratório dos movimentos em De repente fica tudo preto de gente. O espaço atritado entre o corpo do idiota hostil e o corpo do espectador. Os ruídos cortantes das panelas, a prensagem de carne contra a parede, em batucada. Todas essas são situações que engajam a pele do espectador, reavivando e, por vezes, confrontando os afetos relacionados ao medo e à restrição corporal. Isso fica mais evidente nas proposições que envolvem o toque, este ato que pode ser sentido como invasão corporal, como na sequência de afagos de Os Pálidos, no Beijaço de Projeto Brasil, em toda a situação de repente fica tudo preto de gente, e nos momentos de avanço dos performers em batucada, especialmente o arrastão. Como espectadora, cada um desses momentos com distintas intensidades foi vivenciado como uma espécie de tremor corpóreo, decorrente do temor que a invasão desperta e que foi atravessado durante a realização do ato. No olho do arrastão, por exemplo, já não se sabe qual parte do seu corpo é atritada por qual parte do corpo de quem. Conforme observa Marcelo Evelyn sobre o seu próprio trabalho, colocar em questão essas fronteiras não impede que o medo exista, mas faz com que o enfrentemos. Dentre os trabalhos analisados, é nas práticas artísticas desse artista que encontramos um convite estruturado ao desamparo, no sentido de uma disposição a ser afetado e individualizado de outras formas, que não as regidas pelo medo da invasão. Sinal disso são as estratégias de desidentificação que analisamos anteriormente. De modo geral, ainda que estejam longe de fazer com que o temor do contato com o outro como invasor potencial desapareça, o espectador se encontra confrontado com o medo enquanto afeto social e organizador em dramaturgias conviviais, uma vez que estas instauram ocasiões de responder eticamente a esse temor e de lidar esteticamente com esse afeto na aproximação e no contato entre os corpos, que pode redefinir superfícies do eu e do nós. Agora sim. Bom, ficamos por aqui por hoje. Obrigado pela sua audiência. No próximo vídeo, 3112, espaço. Se puderem, curtam esse vídeo, curtam o canal. Deixem aqui embaixo alguma pergunta, algum questionamento, algum elogio, alguma crítica. Se vocês quiserem, um pix, qualquer pergunta para que a gente possa responder e tornar mais efetivo esse contato, essa dramaturgia convivial. Beijo, um abraço, fique bem, paz e bem.